Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz assassinado a tiros no centro em Abreu e Lima. Desconhecidos matam e ferem outro a bala na Brasília Teimosa. Rapaz tomba sem vida baleado na Vila Rica do Jaboatão dos Guararapes. Rapaz morre baleado na Vila Rica do Jaboatão dos Guararapes. Mulher assassinada a bala no Vasco da Gama. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 18 de outubro de 2023. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 12 assassinatos, 12 homicídios. 7 dos crimes ocorreram no interior. Aliás, 5 foi no interior, 5 crimes no interior e 7 no Grande Recife. Geralmente o interior sempre é maior, mas desta vez não, de ontem para hoje a maior foi aqui, a maior violência foi no estado de Pernambuco, foi aqui no Grande Recife, portanto 7 homicídios no Grande Recife e 5 no interior. E este ano, minha gente, no dia 1º de janeiro até agora no estado foram registrados 2.820 homicídios, 2.820 pessoas foram mortas no estado de Pernambuco este ano. É triste isso. Polícia prende suspeito de furtar notebooks e também celulares de várias lojas nos bairros do Pina e Boa Viagem, no Recife. Adúlcio Lucena com as informações. O homem de 28 anos de idade foi preso no bairro do Pina, na zona sul do Recife. O suspeito foi flagrado pelas câmeras de segurança de diversos estabelecimentos comerciais. Somente na zona sul da cidade, 10 vítimas compareceram à delegacia. No momento da prisão, o homem estava detido por populares que espancaram o suspeito. De acordo com informações repassadas pela polícia, ele já tinha sido preso, estava em liberdade condicional e desde que saiu da prisão vinha praticando furtos. Na delegacia, o suspeito confessou ser usuário de drogas e que costumava repassar os produtos furtados para comprar entorpecentes. Segundo o delegado Alessandro Orico, responsável pelo caso, o homem agia sempre da mesma forma. Desde o mês 3 desse ano, vem praticando diversos furtos, sempre nesse mesmo modus operandi. Ele furta estabelecimentos comerciais no horário noturno, na madrugada, descobre o telhado do estabelecimento comercial, arrebenta o forro de gesso e adentra no estabelecimento onde a vigilância nesse horário é menor. Ele estando no estabelecimento comercial, as pessoas que passam externamente em via pública não verificam o que está acontecendo ali dentro do estabelecimento e a partir de então ele subtrai objetos como notebooks, computadores, televisores, bebidas, porque ele chegou inclusive a entrar no estabelecimento comerciais com bebidas, dinheiro que às vezes esses estabelecimentos comerciais deixam no caixa e, segundo ele, essas subtrações estavam relacionadas à aquisição de drogas, por ele ser usuário de droga. Então, o nosso levantamento preliminar, até o momento, são de pelo menos 10 vítimas, 10 estabelecimentos comerciais que ele furtou. Acreditamos que seja uma quantidade bem maior e ele vinha praticando isso já desde o mês, aproximadamente 6 meses, e a nossa equipe conseguiu realmente efetivar a prisão em flagrante delito, onde ele mais outro indivíduo, porque ele também tem um outro ainda não identificado, como ele participava desses furtos, para que nós possamos realmente também localizar esse outro indivíduo e estar fazendo o indiciamento. Segundo o levantamento que nós fizemos em relação aos processos que ele responde, ao sistema carcerário, em seu prontuário, ele responde a pelo menos 6 processos por furto e roubo. Ele foi posto em livramento condicional dia 20 de 3 de 2023. Em audiência de custódia, agora ela foi convertida o auto de prisão em flagrante em preventiva. É o que acreditávamos que iria acontecer e de fato aconteceu. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. E você pode mandar informações sobre o trânsito onde você está. Mande áudio para o zap da rádio 991 47 85 20. Diga como é que está a situação aí pertinho de você e daqui a pouquinho às 7 horas Ciro Bezerra, o comunicador do povo, vai ajudar Pernambuco a andar. Deixa eu falar logo de umas pessoas que estão ligadas com a gente, pessoal em todas as praças públicas, nos mercados, na Praça da Jaqueira.
Praça da Jaqueira, o pessoal lá do CVR, lá da Jaqueira, o pessoal tá ligado com a gente, fazendo caminhada, correndo, ligado com a gente, o pessoal, doutor Dimas, do PSF do Engenho do Meio, George, filho de Sueli, George trabalha no Detran e a família mora na Bomba Nemetério, na rua Guanabi. Robson do Canário e Orlando Furioso são de Águas Compridas. Francisco da Brasilite, Edmilson é advogado do Rosarinho, o Cid Euclides é o Viking de Paulista, Josimar do Caranguejo ali de Tabaiares, o doutor Gustavo, chefe do cerimonial, isso mesmo, doutor Gustavo é chefe do cerimonial. Tem também Rosângela, que é atleta da marcha olímpica de Casa Amarela, que maravilha, medalha de bronze no brasileiro da marcha atlética, 50 quilômetros. Todos estão ligados com a gente aqui na Jornal, na 90.3. E também o professor Natanael Cunha, ex-comissário de polícia, aposentado, é professor, está ensinando agora, é isso, Natanael. Já foi lá votar? Votava lá no Simpol, na sede aí, na Frei Cassimiro, votar, certo? Votar naqueles que querem uma posição também. Os que já foram, já têm experiência e tudo mais, também não tem política não tem nada de ter política nesse meio não, porque sindicato forte é com a união deles mesmos. Nós, os sindicatos radialistas aqui, somos fortes porque a gente não está dependendo de política. Somos nós, sócios do sindicato dos radialistas, que conseguimos aí essa força maravilhosa. Daqui a pouco a gente manda um abraço aí para todos os policiais, toda a turma sintonizada com a gente aqui na Jornal. Jadilson do Nascimento Teixeira da Silva, um homem com 40 anos, ele foi vítima de um brutal espancamento no dia 22 do mês passado, pertinho do Memorial Arco Verde, no Salgadinho e Olinda. Espancado, ele foi levado para o Hospital Alfa em Boa Viagem, mas infelizmente não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Amaro Manuel Neto, idoso de 63 anos de idade, ele foi agredido com um soco tão violento que ele caiu, bateu a cabeça no chão. Isso aconteceu pertinho do Campo de Cristiano, no sítio Manuel Ferreira, em Santa Maria do Cambucá. O suspeito, um tal de Rosano, conhecido pelo vulgo de Datena, não é? Sujando o nome de Datena, um apresentador, um cara danado, né? Após ele teria dado um soco tão grande nesse cidadão de 63 anos que o homem caiu, bateu com a cabeça no chão. Isso se deu durante uma bebedeira na casa do suspeito, que o Amaro Manuel Neto foi beber na casa do cara e o cara fez isso com ele. Vê que situação. Amaro Manuel Neto foi socorrido inicialmente no hospital em Santa Maria do Cambucá, depois removido aqui para Recife, para o HR, mas não resistiu e faleceu. Mailton Paulino dos Santos, de 22 anos, foi assassinado a bala na casa dele, no terraço. Ele estava na rua B, no centro em Itambé, quando de repente cerca de 4 elementos foram lá e meteram bala. E no momento, minha gente, que esse crime aconteceu, o Mailton estava com o sobrinho dele, um garoto de 6 anos, que presenciou toda a cena. E de acordo com informações, o Mailson, ele já teve passagem pela polícia e fazia parte do submundo do crime. Tá aí. Se envolver coisa errada, o que é que dá? Tá vendo? O corpo dele foi encaminhado ao IML. Albertino Severino de Lima, de 28 anos de idade, residente na rua da Pica, em Camela e Pojuca. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo em um beco da rua Beira Rio, em Camela, por 3 elementos desconhecidos. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Givanildo Pereira de Araújo, com 21 anos de idade, conhecido pelo apelido de Boneco. Boneco foi assassinado a bala dentro de casa, na rua Marcos Luiz Cordeiro, bairro Centenário, em Belo Jardim, no Agreste do Estado. 2 homens desceram de um carro não identificado, um carro prata, foram lá na casa dele e cometeram um crime cujos motivos são desconhecidos. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Olha, minha gente, um homem morreu afogado durante uma pescaria em um açude no Sítio Alegre, na zona rural de Surubim, no Agreste do Estado. Ramiro José de Melo tinha 35 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. E os acidentes fatais, hein? Um rapaz morreu em um acidente de motocicleta em Vitória de Santo Antônio, na zona da mata. Edivaldo Antônio da Silva tinha 28 anos de idade. Ele bateu com a moto na lateral de um carro e foi arremessado a uma certa distância. Ele morreu
e era morador de Gravatá. Morava em Gravatá, mas atualmente ele estava em Vitória de Santo Antão. O corpo dele foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Grave acidente na PE4 que liga Itatinga a Condado, 2 mortos e outras pessoas feridas. Esse acidente foi na PE4 que liga justamente Itatinga ao vizinho município de Condado, na Mata Norte do estado. 2 pessoas vieram a óbito, outras ficaram feridas e foram levadas por uma equipe do SAMU, levadas para o hospital local e também restauração aqui no Recife. 2 delas morreram, justamente. 4 ficaram feridas neste acidente ocorrido na madrugada desta terça-feira na PE4, lá no Engenho Várzea Grande, zona rural de Condado. De acordo com informações da Polícia Militar, um veículo HB20 de placa QUA 2R73 perdeu o controle da rodovia, saiu da pista e capotou várias vezes. 2 pessoas morreram na hora, sendo elas o Anderson Felipe de Souza Silva, jovem com 18 anos, e Franciele Gomes Ferreira, 22 anos. Os corpos foram retirados das ferragens e encaminhados ao IML. As 4 pessoas feridas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Isso mesmo, e foram levados para o hospital local e também aqui no Recife. Os nomes das vítimas não foram divulgados. A Polícia Civil foi acionada para realizar justamente os procedimentos. E um acidente fatal, minha gente, aconteceu no quilômetro 169 da BR 232 no município de Itacaimbó, no Agreste do estado. E o que Esperidião do Nascimento, 23 anos de idade, ele dirigia um Corsa que bateu de frente a um caminhão com a carga de bebidas. Ele morreu na hora e o corpo foi retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E haja acidente fatal. É isso aí, falamos há pouco aí de Vitória de Santo Antão, aquele acidente. Olha, minha gente, um usuário de drogas, ele foi preso no bairro Magano, em Garanhuns, no Agreste do estado. Rodrigo Simões da Silva, ele estava fumando maconha e ainda tinha uma porção da droga na cintura. O viciado foi encaminhado à delegacia de Garanhuns e aí acabou autuado em flagrante. Homem encontrado morto carbonizado em Arco Verde. José Paulo Pereira, conhecido como Mandinho Matador. Olha, Mandinho Matador. Ele foi encontrado morto carbonizado na rua Fredo de Souza Padilha, no local de Matagal, no centro de Arco Verde. De acordo com informações, ele tinha saído de casa antes de ontem, não disse a família todo dia, e de repente ontem foi encontrado morto. O corpo dele foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Rapaz assassinado a tiros no centro em Abreu Lima. Mulher assassinada a bala no Vasco da Gama. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Obrigado com a gente aqui na Jornal. Paulo da Monarque, lá em Goiânia, tá dizendo, tá ouvindo, que escuta todos os dias aqui. O Bandeira 2 também está sintonizado o tempo todo na Jornal. Rapaz morre baleado na Vila Rica do Jaboatão dos Guararapes. Felipe Gomes Claude, de 36 anos de idade, residente na rua Limeiro do Norte, no bairro Santa Mônica, em Camaragibe. Ele morreu baleado na tarde de ontem na Travessa Monte Carlos, em Alberto Maia, lá em Camaragibe. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Desconhecidos matam e ferem outro a bala na Brasília Teimosa. As vítimas: Elvis Aron Rodrigues da Silva Vieira, 42 anos de idade, residente na rua Medusa, na Brasília Teimosa, e Rian Oliveira de Andrade, 40 anos, residente na mesma rua. Os dois foram baleados em frente à casa do Elvis por elementos que fugiram a pé. Elvis morreu na hora. Rian foi atingido por bala perdida, levado para a unidade de pronto atendimento ao da Ribeira, de onde foi em seguida removido para o HR. E o corpo de Elvis Aron Rodrigues dos Santos Vieira, de 42 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Jovem assassinado a tiros na Roda de Fogo dos Torrões. Eliel Pereira Nunes da Cruz, eita, Eliel, meu xará, 21 anos de idade,
ele foi baleado ontem à tarde por volta das 4 horas, na rua Zumbi dos Palmares, na comunidade Roda de Fogo dos Torrões, baleado por elementos desconhecidos cujos motivos também são ignorados. Socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA dos Torrões, o meu xará Eliel Pereira Nunes da Cruz, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rapaz tomba sem vida, baleado na Vila Rica do Jaboatão dos Guararapes. Elias França dos Santos, com 34 anos de idade, um rapaz de profissão não informada. Ele tombou sem vida, baleado ontem por volta do meio-dia, na rua São Sebastião, na comunidade Boa Esperança, no bairro da Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. A autoria e os motivos do crime são ainda desconhecidos. Olha, minha gente, mais um tarado foi preso, acusado de quê? De estuprar a própria mãe. Já está virando moda isso. A policial da delegacia de Caruaru prendeu mais um homem que teria estuprado a própria genitora. O filho amaldiçoado, tarado, tem 50 anos de idade, e a genitora 69 anos, a mesma idade daquela outra que falamos ontem, está lembrado? Esse elemento, segundo informações, ele se aproveitou que a genitora estava só em casa, pois a neta tinha dado uma saidinha. Ele trancou a casa para cometer essa monstruosidade, estuprar a própria mãe. Ainda bem que a polícia colocou as mãos nele. Ele foi preso, foi pro xadrez. Eita, acaba que monstro, tarado, salva a própria mãe, que sujeitinho. Felipe Xavier da Silva, de 30 anos de idade, foi agredido a golpes de faca na Rua das Flores, em Rio Doce, Olinda, por 2 elementos, possivelmente traficantes da área da comunidade favela Ilha do Rato. Isso mesmo, de acordo com informações, o Felipe Xavier da Silva, ele teria envolvimento com as drogas, do submundo das drogas. Ele seria atravessador. A informação que ele tinha pego 2 trouxas com esse traficante para vender, aí só levou o dinheiro só de uma trouxa e a outra. Aí os caras meteram bala nele. Ele foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA de Rio Doce. Israel Nunes Pereira, de 19 anos de idade, foi agredido a golpes de facão na Rua da Bica, em Frei Miguel, no interior do estado. O suspeito do tentativa de homicídio, um tal de Genilson, que está sendo procurado pela polícia. Essa confusão aí, essa tentativa de homicídio aconteceu, briga por causa de R$50. Israel foi levado para o hospital local e depois removido aqui para Recife para emergência do HR. José Alves Silva de Lima, este foi agredido a golpes de faca peixeira no centro, em São Lourenço da Mata. Agredido por elementos desconhecidos e foi ferido no braço e no pescoço, levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de São Lourenço, removido para o HR, onde foi submetido à cirurgia. Daniele Carolina Patriota Soares, de 24 anos, e Jéssica Arielle Silva, de 26 anos, sofreram um atentado a bala no bar Franco do Balde, isso localizado na praça de eventos em Sertana, no interior do estado. Um tal de Felipe, conhecido por Pipa, chegou numa motocicleta preta, meteu bala, tentou matar as jovens e fugiu na mesma motocicleta. Por pouco ele não foi linchado, a população segurou ele pelas calças, para lá para cá, deram uns tapas nele ainda, mas eles conseguiram subir na motocicleta. Esse cara conseguiu subir na moto e fugiu. É isso aí. Outra vítima de agressão foi Caroline Pereira de Souza, 21 anos de idade. Ela foi baleada na própria residência do loteamento Oswaldo Rabelo, em Flecheiras, em Goiânia. Os suspeitos, Francisco Doel da Silva e um adolescente de 17 anos. O de maior foi preso, de menor apreendido em flagrante. O menor queria matar um filho de Caroline, isso mesmo. Ela foi atingida de raspão na testa, por sorte, foi socorrida no hospital, unidade de pronto atendimento de Goiânia, e depois removida para o hospital da Restauração. E essa mulher sendo agredida. Joyce Silva Alves de Oliveira, 20 anos de idade, residente na comunidade Beira Rio, no Pina, foi agredida a golpe de estilete na rua Amador Bueno, lá no Pina, por Agnes Dayana Barbosa Guzmão. Que só não continua a agressão por causa da população. Isso aí, a ocorrência do fato foi registrada no DHPP. Jefferson Edmilson Melo da Silva, de 27 anos de idade, foi baleado na Rua Paraná, no bairro dos Estados, em Camaragibe, por elementos desconhecidos. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da Caxangá, onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. Floriano Lacerda Alencar e a irmã dele, Rita Lacerda Alencar, foram agredidos e roubados, levaram cerca de R$1.000
desse casal. Isso aconteceu na Avenida Edmundo Dantas, no centro de Exu. Tem os suspeitos, Francisco das Chagas Gomes da Silva e René Ferreira de Carvalho, que foram presos em flagrante. Eles foram levados para a delegacia local e foram autuados. Ricardo Celestino da Silva, de 39 anos de idade, foi agredido a golpes de faca em frente às baterias Moura, que fica no município, no centro de Belo Jardim. Foi em um bar que isso aconteceu. O suspeito dessa tentativa, Douglas Gustavo Alves de Andrade, que conseguiu fugir com ferimento no pescoço. O Ricardo foi socorrido na emergência do hospital local. Alexandre Silva Campos, detento da penitenciária Barreto Campelo Itamanacá. Ele foi agredido a paulada durante um barulho, bebedeira no presídio, e cachaça no presídio, vê que coisa. 3 companheiros de cela que o agrediram: Leonelson Pereira dos Anjos, Nivaldo Avelino Ferreira e Rodrigo Fernandes Correia de Araújo. Os criminosos ainda jogaram o rapaz de uma escadaria. Quase que um homicídio lá na penitenciária Barreto Campelo. Alexandre Silva Campos foi socorrido na emergência do hospital local. E a turma está roubando o carro. Vamos ajudar Pernambuco a andar, diminuir a situação do trânsito, mas não roubando os carros, pelo amor de Deus. O carro foi tomado de assalto. Um Fox branco de placa PGN 2461 foi roubado de Afogados. Este carro, minha gente, pertence a um amigo da gente, um sanfoneiro, Genildo Souza. Atenção, atenção, ladrão. O carro pertence a Genildo Souza, é forrozeiro. Anima isso o bairro, as comunidades, com o forró dele, com a sanfona dele, para aquele negócio todo. Então, vamos ajudar a Genildo. Se você está ouvindo, bandeira dele, ladrão, vamos lá. Eu já consegui recuperar algumas coisas aí, fazendo apelo ao ladrão, porque às vezes tem um ladrão, é ruim de um lado, mas às vezes tem um coração bom também. Vamos ver se esse ladrão devolve o carro do Genildo Souza, que é o forrozeiro, tá certo? Faça isso, devolva o carro dele. Tem tanto carro aí roubado no pátio da delegacia, porque não vai faltar aqueles carros por lá. Mas não, roubou um trabalhador, um forrozeiro aí, ó, Genildo Souza, forrozeiro, roubaram o carro dele. E ele trabalha com esse carro levando o material dele. Então, se o ladrão quiser dar uma ligadinha, não precisa se identificar não. Telefone para contato 9645-7164, repetindo, 9645-7164. Atenção, ladrão, se você é ouvinte da gente, ligado com a gente, faça esse favor, devolva o carro do Genildo. Repetindo o telefone, 9645-7167. Uma notícia triste agora, minha gente, que faleceu o baixista Ivan Pereira da Silva, conhecido como Ivan Neguinho. Isso, Nequinho, Ivan Nequinho. Ele faleceu. Ele estava internado no Hospital Otávio de Freitas. Vocês lembram que nós fizemos até apelos para sangue, doação de sangue para ele. E ele, minha gente, Ivan Nequinho, era irmão, sabe de quem? Do Conde Sobrega. Isso mesmo, irmão do nosso amiguinho Conde Sobrega. O velório vai acontecer agora às 11 horas da manhã, numa funerária, deixa-me ver o nome da funerária aqui, meu Deus, Amorim, funerária Amorim, em frente à delegacia de São Lourenço da Mata. Então, nossos sentimentos a Conde Sobrega, todos os familiares do rapaz. É triste isso, mas acontece. E aproveitando, vamos dar um abraço aqui para o pessoal que está ligado com a gente. Os conterrâneos de Luiz Carlos Tatu lá no Porto da Madeira, Joyce, Mônica, Keila, Cláudia e também Viviane, no restaurante Snokbar, isso mesmo, Gonçalves, Neide, Jefferson, André, Severino, Rivaldo, Marcos e também João, até João está no meio, valeu. Marcos Douglas, o baiano, está na Chagas Ferreira, por trás da para Nova Descoberta. Rubinho do Açougue está lá no terminal do micro-ônibus, lá também na Chagas Ferreira. Barbosa, o conhecido decano da farmácia, está em Gravatá, ele e Josenildo ligados com a gente. Edmilson e a esposa estão no córrego Pastor Benobi, na Pomba da Metério. Aí sim, tem o pessoal da direção do Campol, presidente Paiva, o vice é o Pedro Lins, o vice-tesoureiro Emanuel, os comissários Luiz Carlos Tatu, Marcos Pereira, Gilson e também Euclides, esposo de Marise de Alamedas, em Paulista. Tem também outros comissários aqui, o Paulo Xuxa está ligado com a gente, também o Marçal Sobreira e Gabriela Feitosa. Vamos aproveitar para fazer o apelo aí, o pessoal, para ir voltar. A votação para a nova diretoria do Simpol começou ontem, de 7 da manhã até às 5 da tarde. Se você puder, vá para lá comparecer, né? Os policiais veteranos estão por lá, né? E é um sindicato que não envolve política. O pessoal, a equipe, o pessoal dos policiais são fortes, o sindicato não precisa de política. Tem gente que já foi
presidente de lá. Então vamos dar lugar a outro, vamos ver se os outros melhoram a situação aí. Chapa 1, Márcio Hortêncio, na 2 tem Marçal Sobreira, na 3 tem Cláudio Marinho, para presidente, esse pessoal sabe, e na chapa 4 tem Áureo Cisneiro, que já foi presidente lá, certo? Portanto, ontem e hoje, vá lá dar seu voto de confiança, lá no Simpol, na vida, a Rua Frei Cassimiro, em Santo Amaro, aqui pertinho, é das 8 da manhã, aliás, das 8 até às 5 da tarde. Hoje é dia de votar. E falar nisso, vamos falar das coisas boas agora, os aniversariantes de hoje. José Manuel, ele faz parte do grupo dos ex-alunos da Escola Clotilde de Oliveira, ali pertinho da entrada da Nova Descoberta. Tomás Lemos, completando 33 anos de idade, ele mora em Jangadinha, Jaboatão. A esposa dele é Paloma, que está preparando a festa juntamente com a filha Tavani e também o padrasto, que é o Graziano, nosso companheiro, é operador de áudio aqui da Rádio Jornal. Ei, Graziano, vai pra lá, né, cara? A mãe do Tomás Lemos é Isabel e as irmãs Cibele e Sabrina. Também tem a sobrinha, é toda a família reunida, Sofia e Heloíse. Valeu, pessoal. A Delma do Pina está aniversariando, ela é da paróquia do Pina. O esposo dela é Tadeu e o padrinho é Bruno Cascato, nosso amigo. Toquinha do almoço da Rua Frei Cassimiro, Santa Maria, está aniversariando. Haverá uma festa com os irmãos Libânia, Djalma, Jurandir e Charles, subtenente da PM. A personal trainer Alessandra Buril, o esposo dela é o Bruno, está preparando uma festa com a filha do casal Beatriz Vitória, e também o pai da Alessandra é o comissário Beto Buril, que mora no Managuape 1. Janaína, esposa de Júnior, isso, Janaína é avó de Iris e Sabrina, isso mesmo. Não, a Iris e Sabrina são as vós, são as vozes de Janaína, isso mesmo. E o titio é Eduardo Cadeirantes, que vende canetas de bombons em frente ao HR. Patrícia Nascimento Silva Teixeira e Paulo Antônio da Silva Filho são funcionários do SEASA. Sandriele é funcionária dos produtos igual em Igaraçu. Um abraço inclusive para o seu João. Agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira, o sargento Severino Antônio da Silva e as pensionistas Maria da Conceição Tavares Pacheco e Severino Costa Liz Ferreira. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas PMBM de Pernambuco oferece a todos os associados dentista, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubi e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente e Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz assassinado a tiros no centro em Abreu Lima. Pedro Vitor Lucena dos Santos, 30 anos, residente na estrada de Jaguaribe, por trás da Feira Nova, no centro em Abreu Lima, foi assassinado a tiros naquela localidade por elementos desconhecidos e ainda levado para o Hospital Miguel Arraes em Paulista. E atenção! Mulher assassinada a bala no Vasco da Gama, e quem traz a notícia pra gente é o repórter Adúlcio Lucena. Lavínia Paulo de Freitas, de 22 anos de idade, foi assassinada com disparos de arma de fogo na rua Senador Milton Campos, no bairro do Vasco da Gama, zona norte do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, a jovem estava na garupa de uma moto quando foi surpreendida pelos disparos efetuados por homens desconhecidos. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local e atestaram que a vítima foi morta com tiros de revólver calibre 38. Ao lado do corpo foram encontrados alguns pertences da vítima, como correntes, sandália e um capacete. Uma equipe da Força Tarefa de Homicídios do DHPP esteve no local dando início às investigações, como detalha o delegado Vitor Leite.
A família forneceu poucas informações para a equipe que esteve aqui no local. A gente respeita esse momento de dor, esse momento de choque, né, de luto da família. A família afirmou apenas que a vítima teria saído de casa hoje à tarde, para ir até o dentista realizar algum tipo de procedimento. Foi a única informação que a família conseguiu passar para a gente. O que a gente faz, a gente recolhe, coleta todas as informações para que elas sejam analisadas, né, e apuradas pela equipe de investigação. Aparentemente, o que chegou ela que ela era uma manicure, trabalhava fazendo como manicure e tinha família, tinha filhos, enfim. A família também não sabe informar um tipo de motivação, algo que pudesse levar com que ela fosse assassinada aqui. Foram cerca de 6 disparos, né, de arma de fogo, foram encontradas cerca de 6 perfurações e tudo indica, pelo que foi analisado aqui nesse momento, que o autor ou os autores, a gente não consegue identificar ainda, eles utilizaram uma arma de fogo calibre 38. A vítima possui algumas lesões no braço, lesões no ombro, condizentes, compatíveis com uma queda de um veículo. Como a gente sabe que, né, há informações que ela estava numa moto, então essas lesões são coerentes com uma queda de moto. Provavelmente essa moto saiu em baixa velocidade, ela foi atingida e caiu. Então essas escoriações indicam essa circunstância. Perfuração de arma de fogo no rosto e no tórax. Provavelmente ela não estaria utilizando esse capacete. O capacete ou estaria só parcialmente na cabeça ou no braço. 4 no rosto e 2 no tórax. A motivação e a autoria do crime estão sendo investigadas pela polícia. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. A Dulce Lucena para o Bandeira 2. O repórter Bandeira 2 do Fato Policial Verdade continuou de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.